Quero cumprimentar você mais uma vez com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje pela manhã finalizamos o estudo do livro de Abacuque. Ainda não defini qual vai ser o tema que nós vamos trabalhar. Tenho pensado no livro de Tiago e tenho pensado em refazer o estudo do Sermão do Monte. Nós temos muitas pessoas novas aqui que não participaram desse estudo. É um estudo extremamente importante, mas eu ainda estou em oração. Quero pedir que você me ajude para que o Senhor ele possa me dar a direção da vontade dele. Tiago, pode ser algum outro livro, eu não sei ainda o que, o Senhor ainda não me deu a direção. E também finalizamos o estudo da misericórdia de Deus hoje. E nós vamos iniciar, segundo a vontade do Senhor, a partir da semana que vem, falar sobre a graça de Deus, um favor imerecido. Amém, queridos? Amém. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema amor, perseverança e alegria. 2 passos para um resultado. Amor e perseverança tem como resultado, na matemática de Deus, alegria, plenitude, satisfação. Todos nos dias de hoje buscam a alegria e a felicidade, mas os caminhos trilhados nunca trazem um resultado perfeito e eterno. As pessoas elas buscam relacionamentos, elas buscam adquirir bens, elas casam e fazem toda sorte de coisas achando que aquilo vai ser a solução. Muitas pessoas, quando são frustradas em alguma coisa, compram um pote de sorvete. A gente vê bastante isso nos Estados Unidos. Um pote de sorvete, de preferência de baunilha, e aí enche a cara como se aquilo fosse resolver alguma coisa. Ou vai para o shopping, ou vai na loja de carro e compra uma roda de liga leve, ou compra o som do último modelo, como se fosse algo que fosse dar uma satisfação eterna, e a gente sabe muito bem que isso é momentâneo. Os caminhos a nós ensinados pela palavra são os únicos infalíveis porque procedem do Altíssimo. Ele não erra, ele não é passível de erro, de falha, de dúvida, de dificuldade. O verso da semana passada que ficou foi João capítulo 15, verso 11, que diz: eu vos digo isso para que participeis da minha alegria e a vossa alegria seja perfeita. É vontade do Senhor que você seja alegre nele, satisfeito nele. A alegria perfeita vem apenas da comunhão com Deus. Não há outra coisa que possa te dar essa alegria. Não há outra coisa. E este caminho de comunhão com Deus passa através da pessoa de Jesus Cristo, que é representado pela sua palavra. Sem leitura da palavra, você continua com uma vida miserável. Mesmo que você venha no culto, mesmo que você vá no discipulado, mesmo que você participe de cultos, se você não tem intimidade com a palavra, você é miserável. É difícil de viver dessa maneira. Esse prazer não é um prazer de carros e nem de outros bens. Não é um prazer de aceitação ou rejeição, mas apenas um prazer na plenitude de Deus. Feche seus olhos. Eu quero que você imagine-se agora satisfeito. Não é algo que talvez você consiga ver como algo palpável. Talvez o relacionamento, a sua vida, talvez a situação em que você vive, você olha para isso como algo distante, talvez inatingível. Mas as Escrituras dizem que isso é possível. Não é uma perfeição em ter muitos carros, nem outros bens, não é aceitação ou rejeição, mas é plenitude em Deus. Você pode abrir os seus olhos. O que parece impossível para você, para Deus não só é simples, mas também é fácil. Como em um rio, apenas deixe-se levar pelas águas do Espírito e viva o melhor de Deus. Se você soltar o cabo da nau, tem aquela música que a gente canta, se você soltar o cabo da nau e realmente deixar Deus conduzir a sua vida, provavelmente o teu barco ele vai bater algumas vezes nas pedras,
mas em algum momento da sua vida aquilo vai tomar um rumo e você vai poder ser realmente feliz. A palavra de hoje tem como título Mestre e Senhor, também amigo e irmão. Mestre e Senhor, amigo e irmão. São possibilidades, são situações, são tipos de comunhão que o Senhor mantém para conosco. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João capítulo 15. Nós vamos ler do verso 11 em diante. Evangelho de João capítulo 15. Versos 11 em diante. Assim diz a palavra de Deus: Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo, a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Verso 16: Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedizes ao Pai em meu nome, eu vô-lo conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Palavra do Senhor, amém? Senhor, louvamos, adoramos e bendizemos o teu nome. Neste momento, Pai, em que nós alcançamos metade do Evangelho de João capítulo 15, nós temos aprendido, Pai querido, com o Senhor sobre o amor a Ti, o amor ao próximo, como marcas, Pai, de um verdadeiro cristianismo. O verdadeiro cristianismo não está em nós usarmos roupas especiais ou deixarmos de usar, em tamanhos de cabelo, em cores de cabelo ou não, em usarmos cruzes ou não, mas é algo muito além disso. Ser cristão é conseguir olhar para o Senhor como Deus, um Deus poderoso, um Deus majestoso, e conseguirmos olhar para os nossos irmãos com misericórdia, sabendo que, como nós, eles eram ou são perdidos e precisam ser alcançados pelo Teu amor. Que nós possamos, Pai, nesta noite aprender um pouco mais do Teu amor. Que o Teu Espírito Santo nos traga um recado santo ao nosso coração. Me sinto, Pai querido, totalmente sem condições e despreparado para falar de amor ao próximo. Eu não amo o próximo como a mim mesmo, Senhor. Sei que o Senhor poderia levantar talvez outras milhares de pessoas, mas aprove a Ti, Pai, me colocar neste lugar, nesta noite. Por isso eu peço ao Senhor, Pai querido, que o Senhor cresça e eu diminua, que o Senhor possa falar, mesmo, Pai querido, através de um ser desprezível e pecador como eu o sou. Nos abençoa com uma palavra, em nome de Jesus. Amém. Mestre e Senhor, amigo e irmão. Nós podemos, nos nossos relacionamentos, termos várias coisas como essa. Você tem amigos, você tem pais, ou não, avós, outros. Esses graus de relacionamento, eles permeiam a nossa sociedade. E esse texto, o trabalhar desse texto de hoje, tem a ver com esta intimidade, que conforme nós vamos crescendo, nós vamos galgando outros níveis de conhecimento com o Senhor. O primeiro versículo que nós vamos meditar é João capítulo 15, verso 12. E o Senhor, mais uma vez, Ele traz o mesmo ensino. E Ele fala para os seus discípulos: este é o meu mandamento. Não é qualquer mandamento, este é o meu mandamento.
Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O Senhor, ele começa cada vez mais a afunilar, ao ponto dos discípulos chegarem talvez ao ponto e falar: Senhor, é muito difícil seguir esse caminho, e eu não sei se eu consigo. João 15:12, este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Visto ser correto que regulemos nossa vida, cristãos, de conformidade com os mandamentos de Cristo, é necessário, antes de tudo, que entendamos o que Ele está nos mandando. Como que você pode seguir uma ordenança se você não sabe qual é? As pessoas, elas acham que não precisam, que elas podem entrar em qualquer círculo social sem conhecer as regras. Isso é um engano. Se você for querer entrar no clube de truco de Brasília, se assim houver, jogo de baralho, tem regras. Se você quiser ser um escritor, como a Claudinha ou existem regras, existem padrões, existem normas. Se você não conhece estas ordenanças, dificilmente você vai conseguir conformar. O que é conformar? Você vai conseguir colocar na forma de Deus a sua vida. Se quiser aumentar um pouquinho, pode, tá? Os mandamentos individuais que devem ser obedecidos se um discípulo é um verdadeiro discípulo de Jesus, apenas se ele é um verdadeiro discípulo de Jesus, é permanecer no seu amor. E este mandamento agora é subordinado a outro. Não é só amar a Deus. Você tem que amar a Deus sobre todas as coisas e olhar na horizontal. A cruz é um símbolo interessante, porque ele primeiramente mostra para nós a direção primária do nosso amor, que é para os céus, e depois mostra a direção horizontal, que é o nosso amor ao próximo. E nós vamos falar um pouco sobre este próximo. Aliás, o amor e a reverência por Deus sempre vem em primeiro lugar, e no mandamento também, amar a Deus sobre todas as coisas. Mas como a verdadeira prova disto é o amor com o próximo, Jesus Cristo insiste mais uma vez em falar: você precisa amar ao próximo. Eu amo a Deus. Ama mesmo? Mostra. Essa semana, eu não tenho certeza qual que é o órgão, mas foi regulamentado o sacrifício de animais em cultos. Então hoje, a partir de hoje, eu não sei se tem mais alguma instância para passar por isso, mas está caminhando para ou já está autorizado. As pessoas, elas vão procurar no bichinho, no sacrifício do bichinho, uma justificação dos seus erros, das suas falhas, como se isso fosse possível. Mas o ser humano, ele age desta maneira. Por algo que não pode ser rompido, e apesar de você querer quebrar a aliança, ele não quebra. O pacto dele foi feito lá atrás com Abraão, Isaac e Jacó, e não pode ser quebrado e não vai ser quebrado. O amor a Deus está relacionado ao amor pelos outros, pelo próximo, e é confirmado por ele. 1 João capítulo 4, verso 11 e 1 João capítulo 4, verso 21. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos também amar nós uns aos outros. Verso 21. Ora, temos da parte dele este mandamento. Não é um pedido, não é uma solicitação, não é algo que você faz quando você quiser, quando você tiver com vontade. Mas ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também ao seu próximo. Língua portuguesa é uma coisa interessante. Talvez o brasileiro, ele tenha dificuldade com a Bíblia, porque não conhece português. As pessoas acham que elas podem falar os textos bíblicos de qualquer maneira, trocar as palavras, trocar o R pelo L, está tudo certo. Se você tem um bom entendimento gramatical, a palavra de Deus, ela fala de uma maneira diferente com você. E eu adoro a conjunção aditiva e. Amar a Deus sobre todas as coisas
e ao próximo como a ti mesmo. Não é uma coisa ou a outra, mas é uma coisa que tem que andar junto. As palavras como eu os amei nos lembram do padrão alto que o próprio Jesus vive. Jesus, ele viveu num padrão altíssimo de amor. E ele passa esse mesmo padrão para mim e para você. Pastor, como que eu vou viver isso? Eu não tenho o que ele tem. Quem disse que você não tem o que ele tem? O Espírito Santo pega ela, por favor. Se ela ficar quieta, não tem problema, não é que ela grita. Tá? As palavras como eu os amei nos lembram do padrão imensuravelmente alto que o próprio Jesus vive e que ele transfere sobre a minha vida e transfere sobre a sua vida, porque é possível. É possível nós vivermos sem pecar, porque o Espírito Santo habita em nós, mas nós não conseguimos. A nossa carne, ela fala mais alta, e ele sabe disso, mas cabe a mim e a você lutar. Deus, ele não exige que você não peque, porque ele sabe que você não consegue, mas ele exige que você lute. Você lute com suas forças, em que você veja essas situações e você lute. João 15:13. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a própria vida em favor dos seus amigos. E é claro que ele está falando dele, mas ele está falando dele como exemplo. Talvez você nunca chegue a entregar a sua vida física, real, em favor de alguém. Talvez não, mas talvez você entregue. Talvez você esteja numa situação em que ou morre você ou morre o seu parente querido mais querido, e você se coloca na frente e você pode perder a vida por isso. É uma possibilidade, mas aqui ele está falando dele. Ninguém tem maior amor do que esse. Jesus está falando, ninguém vai ter um amor como eu tenho, de dar a minha própria vida em favor dos meus amigos. Ele já não chama eles de servos, mas ele chama eles de amigos. Ele começa a sinalizar uma mudança de comportamento com aquelas pessoas que têm comunhão com ele. Algumas vezes Cristo proclama a grandeza do seu amor por nós. Por quê? Para a nossa fé crescer, para que nós possamos entender que esse ser bendito, glorioso, majestoso e grande nos ama nessa medida. A minha fé tem que ser uma fé maior. Eu tenho que evoluir no meu crescimento. Eu tenho que evoluir no meu relacionamento com as pessoas. Eu tenho que amar mais. Efésios capítulo 5, verso 1 e 2. Jesus Cristo fala através da vida do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso: sede, pois, imitadores de Deus. Não é para você fazer nada diferente do que ele já fez. Apenas o imite. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor. Novamente o amor. Como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Entregar a sua vida em prol do outro para Deus é um aroma suave. Deus poderia ter nos redimido com uma única palavra, um estalar de dedos, um mero gesto da sua vontade, se ele não tivesse proposto algo melhor em nosso benefício, para que ao não poupar seu próprio e amado Filho, pudesse testificar em sua própria pessoa quanto ele se importa com você. O próprio Deus entregou o seu bem mais precioso para mostrar para você que você é amado de Deus. Não há motivo para você ficar depressivo. Não há motivo para você ter uma vida de tristeza. Tenha momentos de tristeza, é normal, é natural. Tenha momentos de depressão, é normal. Mas não viva isso a vida inteira. Tem pessoas que vivem isso de cabo a rabo. É ódio a vida inteira, é falta de perdão a vida inteira. Isso não é para mim e para você. Porque o ser mais alto, mais poderoso, mais amável, mais lindo, maravilhoso, morreu por você.
Mas se mesmo assim nossos corações não se compadecerem pela doçura do amor de Deus, se você não for tocado, resta só uma coisa para você: você ter o seu coração endurecido como aço, frio e sem sentimento. Há muitos corações duros e frios por aí, que simplesmente não conseguem receber o amor de Deus. O que nós podemos fazer? Amar e manifestar o amor. Hebreus capítulo 3, versos 7, 8 e 9. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação do dia da tentação do deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos, e essas obras não foram obras de bênção, não, é obra de chicote, porque eles tentaram a Deus. Eles ouviam a voz do Espírito e falavam: não queremos isso, eu quero é o melão do Egito, eu quero os alimentos do Egito, eu quero aquela vida lá de escravidão. Mas vem à tona uma pergunta: como que Cristo morreu pelos amigos dele? Visto que éramos inimigos antes de sermos reconciliados para com Ele. Antes de você ter Cristo no coração, você era inimigo de Deus. Antes de você conhecer o Evangelho, antes de você ter um relacionamento com o Senhor, Deus olhava para você como inimigo, como uma pessoa má. Romanos 5,10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. A resposta a essa pergunta está onde dissemos que, em referência a nós, existe um estado de antagonismo. Nós somos contra Deus. Quando em discipulado eu coloco as pessoas para repetir: eu odeio Deus, a pessoa trava. Não, pastor, eu não odeio, odeia. Nós odiamos porque nós mostramos a falta de amor com o próximo, nós mostramos a falta de zelo com as pessoas. Um exemplo bobo. Naldia fez aniversário na quarta-feira, nós avisamos no domingo passado, eu postei no grupo. Quantos ligaram para ela ou mandaram mensagem? Eu não tive tempo. Não deu. Eu não tenho tanto relacionamento com a Naldinha assim. Na verdade, eu acho a Naldinha chata. Será que o amor de Deus, ele está condicionado ao que você acha ou ao que você pensa? Ou em atitudes práticas? Agora, se você não consegue ligar para uma pessoa, falar feliz aniversário para ela, uma pessoa que é do seu nível de convivência dentro da igreja, como que você vai amar um mendigo aí na rua? Ou amar um cara que é um ladrão, um assassino? Como? A resposta a essa pergunta se encontra no 3º capítulo de João, onde dissemos que, em referência a nós, existe um estado de antagonismo entre nós e Deus, até que nossos pecados sejam apagados pela morte de Cristo, mas que a causa dessa graça que se manifestou em Cristo sempre foi o amor perpétuo de Deus. O amor de Deus não é condicionado a você, aleluia, não é condicionado a mim, aleluia. Se o amor de Deus fosse condicionado a você, postei também no grupo, como seria o seu dia posterior se você recebesse apenas o que você agradeceu a Deus no dia anterior? Será que seria um bom dia? Será que você conseguiria comer? Será que você agradeceu o alimento, vestuário, transporte, moradia? É algo que eu bato nessa tecla. Talvez você faça parte de 1% da população mundial que vive como você vive, sim, com o que você tem de vida. E mesmo assim você é ingrato. Nós somos ingratos, mas mesmo assim Deus nos ama. Esse é o padrão. Esse é o padrão que Jesus Cristo demonstra aos seus discípulos e quer que nós demonstremos uns aos outros. Efésios 1, verso 3, 4 e 5. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo,
para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Ele nos amou antes que o mundo fosse mundo. Essa é a resposta. O motivo de Jesus Cristo te ter como amigo é porque Deus te ama antes do mundo existir. Antes de haver seu pai, sua mãe, seu avô, qualquer geração sua, antes que Adão existisse, antes que o planeta Terra existisse. Como isso é possível, pastor? Deus, Ele é Deus. Esse é o padrão que Jesus quer que você viva. Esse é o padrão. Nós temos que amar de uma forma sem medida. Como é difícil viver assim. Essa declaração torna-se uma das coisas que o Espírito Santo nos lembrará no momento oportuno. Se você tem uma convivência com o Senhor, o que acontece é que no seu dia a dia o Espírito Santo, Ele te toca. Ele te traz a memória. Você vê a situação e fala assim: eu tenho que agir diferente. Eu tenho que agir com amor. Eu tenho que agir com benignidade. Eu tenho que olhar para essa vida como Deus olhava para mim antes de Cristo, como um inimigo. Se você fizer assim, você muda o seu comportamento. João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Como o Cordeiro de Deus, Jesus é aquele que dá a vida pelos seus amigos. Será que é só isso? Você entregaria a sua vida por um ente querido seu? Querido? A grande maioria responderia que sim. Eu entregaria minha vida pela Rosângela, eu entregaria minha vida pela Luísa. Mas será que nós entregaríamos por aquele que nos persegue? Pelos nossos inimigos? Aí a coisa pega. Porque quando Jesus Cristo Ele se entregou e Ele morreu por nós como inimigos de Deus, por pessoas que machucaram, maltrataram, rejeitaram. E por que você acha que você tem que fazer diferente? Mateus capítulo 5, versos 43, 44, 5 e 6. Ouviste o que foi dito, isso era a regra: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes o que vos amam, que recompensa você tem? Da mesma maneira fazem os publicanos, fazem os ímpios, fazem os pecadores. Que diferença tem? Qual a diferença sua para uma pessoa que anda no mundo, se você só ama aqueles que estão perto de você? Com isso, Jesus propõe o princípio para todos os seus discípulos. Você percebe que não é fácil ser cristão? E talvez você seja feliz, mais feliz correndo atrás do trio da Macarena lá em Salvador. Não é, isso não é para qualquer pessoa. Jesus propõe um princípio para eles, os seus discípulos. É o sumo grau de amor. Como eu vos tenho amado, significa a disposição de dar a vida, a decisão de não pôr limite à entrega. Lembra que nós cantamos? Tudo entregarei, sim, a ti, Jesus bondoso, tudo deixarei. Deixará mesmo? Deixará mesmo? João 15, 14. Vós sois meus amigos se fazei o que vos mando, e se você não faz o que Ele manda, você não é amigo de Jesus. Não adianta você colocar adesivo no carro, não adianta você andar com cruz no peito, que não faz diferença nenhuma. Sua intenção não é que obtenhamos tão grande honra por nosso próprio mérito. Bom, eu vou fazer tudo que Ele está mandando porque Ele tem que me amar. Não existe, não é assim que funciona. É muito mais o contexto de consequência do que causa. Porque você é amado de Deus, você tem que agir assim. Porque você é amigo de Deus, você tem que agir assim. Você tem que olhar para as pessoas com misericórdia. João 15, 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis em meu amor. Juntando João 15, 14 com João 15, 10. Vocês são meus amigos se fazem o que vos mando. Aí vocês permanecem no meu amor, senão não.
Os homens ímpios, porém, que através do seu desprezo ao Evangelho se opõem a Cristo, dizem não, renunciam à sua amizade, e no dia do juízo eles vão ser julgados por isso. A amizade com Jesus funda-se na posse do mesmo Espírito, que é o seu amor comunicado. Não se pode ser amigo de Jesus a não ser seguindo o Espírito Santo, algo que leva você a amar o teu irmão. Lembrando sempre que essa obediência não é consequência, mas ela não é a causa, mas ela é consequência. João 15,15, o último versículo dessa noite. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Muitas pessoas pegam os textos bíblicos e não entendem absolutamente nada, porque eles são no máximo servos. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu vos chamo amigos, porque tudo que ouvi do meu Pai eu vos dei a conhecer. Você mudou de status, você não é mais servo só, você é servo também. Você não é mais só escravo, porque você não tem vontade, mas você passa a ser o que? Amigo. Conheci um bom amigo, ele é filho de Deus Pai, o seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Nele a gente pode confiar. Jesus já tinha se apresentado como mestre e senhor. Como mestre e senhor, ele é servo. Lá em João 13:13. Vós me chamais o mestre e o senhor, e dizei bem, porque eu sou. Ele nunca vai deixar de ser mestre e senhor de você. Quando você perder esse entendimento de que Jesus Cristo ele é seu Senhor, você acha que você manda na sua vida. Você acha que você casa com quem você quer, que você trabalha no que você quer, que você vai para a faculdade que você quer, que você faz o que você quer com o seu dinheiro, que você faz o que você quer com o seu tempo. Quando você age dessa maneira, é porque Jesus Cristo ele pode até ser seu Salvador, mas ele não é seu Senhor, porque quem manda é você. É a guerra da carne e do Espírito. Uma guerra que é citada lá em Gálatas e fala assim, essa guerra, ela é até o fim. É a minha vontade e a vontade de Deus. A minha vontade e a vontade de Deus. No lava-pés, Jesus já havia se apresentado como mestre Senhor, João 13:13. No lava-pés ele fizera-se o primeiro na tarefa de serviço que todos devem praticar, mas que ninguém quer. Ninguém quer praticar. Aqui o amor mútuo, além de transformar em amigo, nós vamos ver mais para frente que você passa para um novo nível, que é de irmão, de filho. Aquele que aqui nos chama de amigo irá nos chamar mais tarde também de irmãos. João 20:17 está um pouquinho mais para frente. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhais, porque ainda não subi para meu Pai. Vai ter com os meus irmãos. Ele estava falando com os irmãos biológicos dele que nada. Vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Em outra passagem, o Senhor fala: meus irmãos, meu pai, minha mãe, meus familiares são aqueles que convivem comigo e me obedecem. Quão grande é a ingratidão dos que, não satisfeitos com a sabedoria do Evangelho, buscam refúgio em novas especulações. E o que mais nós vemos nas igrejas é isso: novas doutrinas. E cada vez mais eu me entristeço ao entrar na internet e começar a ver os cultos do que os caras inventam. Culto do jiu-jitsu, o cara pula e agarra o outro e ficam os dois rolando no chão. De onde esse homem ele tirou isso? De onde tirou isso? Não está em lugar nenhum das escrituras esse tipo de coisa. Mas mesmo assim a pessoa não tem a palavra, ela busca outras formas de alimentar a sua plateia, porque não é uma comunidade, é uma plateia em que uma pessoa se veste de palhaço aqui na frente para que os outros riam, porque é só isso que nós podemos fazer: rir e chorar. É exatamente o que acontece no teatro. Você ou ri ou você chora. É o que tem acontecido nas igrejas.
3 anos com Jesus, mas é claro que os discípulos não sabiam de tudo o que Cristo sabia, e era impossível que alcançassem o conhecimento dele. E visto que a sabedoria de Deus é incompreensível, você nunca vai entender totalmente os caminhos de Deus. Em alguns encontros dominical a gente trata: pastor, eu não consigo entender. Eu também não. Não dá para entender, mas é assim. Como a sabedoria de Deus é incompreensível, Ele distribui a cada um deles, a cada um de nós, a medida do conhecimento que nós temos que saber, aquilo que nos é necessário. Mas aí ele fala que tudo o que ouviu do Pai, Ele deu a conhecer. Tudo é tudo. Presta atenção aqui, gente. Já há um pai e uma mãe cuidando da criança. Prestem atenção aqui. Tá? Assim eu até perco o rumo da fiada. Vocês têm que prestar atenção no que está sendo falado e não no que a Helena está fazendo. Tem o papai dela que chama Felipe, tem a mamãe dela que chama Rayane, tá? Eles estão cuidando dela. Você não precisa se preocupar com isso, tá? Tudo é tudo. Será que quando Jesus Cristo fala que tudo que Ele ouviu do Pai e ensinou é tudo? Jesus se coloca entre Deus e nós, havendo recebido no santuário secreto de Deus as coisas que nos entregaria na medida em que nós podemos receber. A nossa mente não consegue receber e entender todo o conhecimento de Deus. Então esse conhecimento, ele é um conhecimento que é parcial, é dentro do que nós podemos entender, e cada um de nós temos uma medida diferente. Conforme você se relaciona com Deus, você fica apto a aprender um pouco mais, a capacitado a entender mais, e esse é o exercício da misericórdia, em que você olha para as vidas e não fala no seu nível, mas você fala no nível da pessoa para que ela possa entender. E é algo que, com todo respeito a você, eu faço. Eu pego os textos e comentários em que eles usam os termos que a gente tem que procurar lá no Google ou no dicionário para entender o que está acontecendo, e eu traduzo para que você entenda o que está sendo falado. Um texto como esse, ele pode ser explicado com termos, mas não é esse o objetivo. O objetivo é você entender e aplicar. A relação entre os discípulos e ele é de amizade. Mesmo Jesus sendo o centro do grupo, ele não se coloca acima dele, é exemplo para você. Você não é melhor do que ninguém. Jesus quer ser companheiro dos seus na tarefa comum. No contexto de missão, a amizade com Jesus significa colaboração em trabalho que se considera comum e é responsabilidade de todos. A responsabilidade do Evangelho não recai somente sobre os meus ombros, recai sobre os seus ombros. Claudinha falou aqui: pessoas com dificuldade do Evangelho, abençoe com um livro. Se não um livro, uma palavra, um louvor, uma manifestação de amor e carinho. Esse é o teu papel dentro do cristianismo. O teu papel não é no domingo de manhã você vir aqui, ficar das 9h30 até as 11h30 e ir embora, voltar aqui, ficar das 19 até as 21 e ir embora e tocar a sua vida. Não é. A sua vida é mudar, é gerar mudança, transformação. Você tem que ser um elemento de mudança e transformação no meio em que você vive. Pastor, mas eu trabalho numa academia. Não importa. Você tem que ser instrumento lá. E o Senhor, Ele vai direcionar pessoas de tal forma que você possa levar o amor a essas vidas. Os discípulos, eles não são servos assalariados. Você não faz o que você faz para receber algo em troca. Eu vou fazer porque aí eu recebo a vida eterna. Não é assim. Nós somos amigos que voluntariamente devemos colaborar com essa tarefa. João 12, 26. Se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Jesus se integra ao seu grupo. A igualdade e o afeto criam a liberdade. Esse é o testemunho dos seus diante do mundo e a autoridade que oferecem. Muito mais do que você ser uma pessoa que é defensora dos bons costumes e olhar para o homossexual com olhos de juízo, olhe com olhos de amor. Olhe para as pessoas que são diferentes de você, que não conhecem o que você conhece, com amor. O Evangelho, se você começa a olhar dentro dessa ótica, ele passa a ser simples. Amor. Está vendo a dificuldade do Felipe e Rayane? Pega a Helena
brinca com ela lá fora, faz alguma coisa, dá um tempo para eles. Isso é demonstração de amor, gente. Eu não estou falando para você entregar o seu corpo, para você entregar a sua casa, passe o documento do seu carro, não é nada disso. É manifestação simples, é ligar para a Naldinha, é ajudar eles com a Helena, ajudar com a Manu, é essas coisas simples, é trazer o alimento, é trazer uma peça de roupa que você não usa. É simples o amor. Antes de você passar para o segundo degrau, pise no primeiro. Talvez você não consiga doar a sua vida, mas doa coisas pequenas, doa o seu tempo. Posso ajudar em algo? Daqui a pouco, pela graça e misericórdia de Deus, nós vamos tomar um lanche gostoso aqui. O que você vai fazer? Você quer ser servido? Come e vai embora? É isso? Posso ajudar alguma coisa, Glenda? Posso ajudar alguma coisa, Rosângela? Posso servir para você ficar sentada dessa vez? Posso? Posso ajudar a recolher alguma coisa? Posso servir um refrigerante? Demonstração de amor. Antes de você pisar no segundo degrau, você precisa pisar no primeiro. Jesus se integra ao seu grupo. A igualdade e o afeto criam a liberdade. Este é o testemunho dos seus diante do mundo e a alternativa que oferecem. Embora haja muitas coisas que eles não conseguem entender, embora haja muitas coisas que eu e você não conseguimos entender, o Espírito Santo que Jesus envia completará, seguindo a cruz e a ressurreição, a revelação relacionada à pessoa e obra de Cristo, deixando assim os discípulos de Jesus, eu e você, muito mais sabedores de Deus do que os profetas lá do passado, mais do que Moisés, mais do que Abraão, porque o Espírito Santo habita dentro de nós. Abraão e Moisés eram chamados de amigos de Deus, mas em nenhum deles o Espírito Santo morava dentro do coração deles. Em você mora. O que os profetas lá atrás, eles profetizavam esperando ver, o que Isaías profetizou 600 anos antes de Cristo nascer, você tem o privilégio de ver segundo a ótica do Espírito Santo que habita dentro do seu coração. Para finalizar, 1 Pedro capítulo 1, verso 10, 11 e 12. Foi a respeito dessa salvação, isso é para você. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram. Eles perguntavam, como vai ser isso? Os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Destinada a quem? A mim e a você. Investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles, lá atrás, foi revelado que, não para eles, não para si mesmos, mas para vós outros, quem? Paulo, Gabriel, Larissa, Naldinha, Sara e todo mundo, não para eles, mas para nós, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam perscrutar, traduzindo, morrem de vontade, dor de cotovelo, desejo. Os anjos que vivem lá na presença de Deus, dizendo santo, 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 eles olham e falam assim, como eu gostaria de estar na vida da Menísia para poder viver isso de Deus habitar dentro do meu coração. É um grande privilégio. Jesus Cristo, Deus, ele aparece como mestre e ele o é. Jesus Cristo aparece como Senhor e Ele o é, mas Ele se coloca também como meu amigo e seu amigo. E nós vamos ver um pouco mais para frente, que além disso nós somos irmãos e filhos de Deus. Senhor, em nome de Jesus, queremos glorificar, exaltar e bendizer o Teu nome, pela Tua graça sobre as nossas vidas. Nós não merecemos. Como podemos nos comparar, Pai, ao profeta Isaías, ao profeta Elias? Como podemos nos comparar a Ezequiel, Jeremias, Daniel, a Moisés, a Abraão, a Daniel,
Pessoas, Pai querido, que tiveram um tempo com o Senhor de intimidade, mas era um tempo, Pai, que era momentâneo. Mesmo Moisés, que chegou a passar 40 dias e 40 noites no Kairós de Deus, na tua presença, ele não tinha o Espírito dentro dele. Mas nós temos. Nós somos muito mais aparelhados do que pensamos ser. Desperta em nós, Pai, esse verdadeiro cristianismo. Desperta em nós, Pai querido, uma geração que venha, Pai querido, a se render ao Senhor, não pulando e dançando, mas se prostrando perante a Ti, Pai, em arrependimento pelos pecados, buscando conserto e limpeza de coração, Pai. Só pode ocorrer isso, Senhor, com a ação plena do Teu Espírito Santo. Nos entregamos a Ti, Senhor bendito. A Ti tudo entregaremos, em nome de Jesus. Amém.